Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Dados do Censo da Educação Superior de 2018, divulgados pelo Ministério da Educação, mostram que pela primeira vez a oferta de vagas na modalidade à distância foi maior do que a do ensino presencial. Ainda segundo o estudo, o número de cursos à distância cresceu 50% em um ano. Mas, apesar disso, os cursos presenciais ainda tiveram mais alunos matriculados. Depois da operação da Polícia Federal, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, colocou o cargo à disposição. Ele e o filho são investigados por corrupção. De acordo com a PF, pai e filho são suspeitos de receber mais de 5,5 milhões de reais em propinas de algumas empresas. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou a realização de buscas em 52 endereços de empresários, intermediários, operadores, laranjas e em outros citados na investigação. Segundo o ministro, os colaboradores confirmaram a participação no pagamento sistemático de vantagens indevidas ao senador e ao filho dele, por determinação das empreiteiras OAS, Barbosa Melo, Paulista e Constremac Construções. A operação, chamada Desintegração, se baseia em delações premiadas dos empresários João Lira, Eduardo Leite e Arthur Rosal, e em outra operação da PF, a Turbulência, que investiga o acidente aéreo que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos, durante a campanha eleitoral de 2014. As denúncias apontaram irregularidades em obras da transposição do Rio São Francisco, no período em que Fernando Bezerra foi ministro da Integração Nacional do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. De acordo com o magistrado, as informações indicaram o recebimento de vantagens indevidas entre 2012 e 2014, pagas pelas empreiteiras aos investigados, quando exerciam funções públicas. Segundo a PF, há indícios de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Bezerra e o filho são suspeitos de receberem pelo menos 5,538 milhões em propinas. Conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx, e tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai aguardar o desdobramento da investigação para decidir se Fernando Bezerra permanecerá na função. Quem também se manifestou foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Alcolumbre declarou que os advogados do Senado avaliam qual remédio jurídico será utilizado pela Casa. Nessa decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi de uma investigação que o período é de 2012 a 2014, onde o senador Fernando nem era senador e nem era líder do governo. Os advogados levantaram vários questionamentos em relação a esse episódio no gabinete da liderança do governo, onde a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador, digamos assim, em processo, disse para não fazer, que não tinha elementos. A defesa do senador Fernando Bezerra e do deputado Fernando Bezerra Filho afirmou que considera estranho que as medidas adotadas sejam baseadas em fatos passados que não teriam ligação com a investigação. No destaque internacional, a crise de água na Bolívia chegou a um ponto preocupante e os especialistas temem que a situação piore por causa das mudanças climáticas. No bairro de Villa San Antônio, na Bolívia, os vizinhos se mostram interessados em acumular água de maneiras diferentes. A reciclagem de água dos chuveiros ou da chuva para utilizar em banheiros e guardar em tanques são algumas dessas opções. O comportamento ainda não é uma tendência, mas se torna cada vez mais comum após racionamentos que ocorreram entre 2016 e 2017. A água já está em falta. As colinas onde havia neve estão descongelando. Não sobrou muita coisa. O aquecimento está influenciando o nosso país, principalmente aqui em La Paz. Então, pelo que temos passado com a água, cuido dela para as próximas gerações.
Mesmo perto das montanhas de gelo dos Andes, mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem na cidade de La Paz e El Alto sofreram com as secas. O problema também atingiu outras 5 das 10 principais cidades do país. O governo investiu milhões em infraestrutura de armazenamento de água. Mas, de acordo com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, é necessário fazer mais para aumentar a conscientização sobre o uso da água na cidade. Porque o problema vai ser ainda maior se as geleiras de La Paz desaparecerem completamente. Para encerrar, já que o fim de semana chegou, é dia de conferir as dicas culturais com a Meg Azevedo. Quais são as sugestões, Meg? Olá, olá, Paty. Chegou mais um fim de semana e muitos destaques na cena musical. Na próxima segunda-feira, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo tocará clássicos da carreira do compositor John Williams na Sala São Paulo. E tem também atividades para as crianças e mais música com o hitmaker Guilherme Arantes. Confira. Cinco vezes vencedor do Oscar na categoria Trilha Sonora Original, John Williams terá sua obra apresentada pela Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob a regência de Roberto Mizzucchi. Serão interpretados os temas dos filmes Jurassic Park, Indiana Jones, Tubarão, Superman no filme, A Lista de Schindler, que contará com solo da violinista Maria Fernanda Grug, entre outras composições. A apresentação acontecerá às 8h30 da noite. Mais informações no site oficial da Sala São Paulo, salasaopaulo.arte.br. Desde o momento em que Feio sai do ovo, o seu pai e os seus irmãos não o aceitam como parte da família. O amor de sua leal mãe não é suficiente para manter o Feio em segurança dos perigos que o rodeiam. E então precisará enfrentar os perigos de mundos desconhecidos, até encontrar a felicidade, o amor e a beleza de seu verdadeiro eu interior, sempre de forma leve e divertida. O diretor Rafael de Castro destaca que a peça é atual, porque a história do Patinho Feio é perfeita para tratar de bullying. Segundo ele, vivemos em um mundo em que a grande maioria das pessoas busca se enquadrar num padrão de beleza, o que pode ser nocivo. Por isso, a produção mostra que a beleza está nas ações, nos pequenos detalhes e não apenas na estética física. Em cartaz no Teatro Dr. Botica, sábado e domingo às 11 horas da manhã. Mais informações, Teatro de Bonecos, drbotica.com.br. Nossa vida é agradável, num convívio bem estável. Guilherme Arantes é um dos poucos pianistas brasileiros a integrar o hall da fama da secular fabricante teuto-americana de pianos Steinway & Sons, estando em companhia de nomes como Guiomar Novaes, Franz Liszt, George Gershwin e Duke Wellington. O cantor e compositor tem influenciado artistas das gerações mais recentes da música brasileira, como Vanessa da Mata, Marcelo Genesi, Tulipa Ruiz, entre outros. Guilherme Arantes se apresenta no Sesc Parque Dom Pedro II no domingo. O show é gratuito e começa às 4 horas da tarde. Eu volto na semana que vem com mais novidades. Até lá. Obrigada, Meg. Eu adorei as dicas e se você gostou, já sabe, na sexta que vem tem mais. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e até mais.